Tiveram muitos eventos nessa depois eu tenho semana que de sair. novembro. É. Foram muitos eventos nessas semanas de novembro. Amanhã, então, eu não vou conseguir. É que hoje, depois eu tenho que ir para uma outra sala, que a pessoa talvez tenha que sair. Mas não reclamo, não. Estou achando ótimo. O evento está movimentado, tem muita coisa. Agora, parece que todos os eventos marcaram para essa semana. Sim. É a última, né, de novembro. Renata, o teu microfone está desligado. O teu telefone termina com 83. Renata. Está calculando. Eu fui perguntar para minha filha, eu falei, é esse meu número? Termina com 83 o teu número? É, 9783, é. Tá. Pergunta se você pode apresentar no meu. O meu tem acesso ao chat. Ai, olha bem, eu dei o link para minha filha entrar para me assistir. Ela tem acesso ao chat, eu não. Mas é porque eu tenho conta no Teams. Para entender isso. Mandei, Renata, pro teu zap. Tá bom, obrigada. Você tá como convidado. Peraí. Uhum. Peraí, não, mandei o link errado, aguenta aí. Ah, meu Deus. Aguenta aí. Você tá como convidada. É, pois é. Você fez login? Por isso. Entrei direto no... Não, tem que fazer o login. Se não fizer login, você não tem acesso ao chat. Por isso que o meu tem acesso. Porque o meu eu tô no Teams do trabalho. Entendeu? Como eu tenho Teams, o meu vai direto. Por isso que eu tô falando, qualquer coisa apresenta do meu. Acho que não precisa. Agora foi o link certo. Ai, você queria digitar esse monte de letra aqui, né? E aí, Mário? Sim. Acho que está no horário. Sim, senhora. Vai... Começaria 4 horas. Isso, 5 minutinhos já se passaram. Conseguiu, Renata? Obrigada. Podemos começar, Mário? É contigo, eu só estou aqui de sapo. Eu sou assistente. Você é a mediadora. Então tá vai ótimo. Vai tá bom, professora. Tá certo. Então vamos lá. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, coordenando essa mesa de pôsteres. É a nossa 4ª jornada de pesquisa do PPGE Unesa. E nós vamos iniciar com o pôster da Renata Cristina Ribeiro e Rita de Cássia Pereira Lima, em que elas trazem o tema a afetividade na relação professor-aluno em representações sociais do ambiente da sala de aula por estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Renata, eu passo para você. Me pegou de surpresa. Eu não sabia que eu era a primeira, e nem a Rita, porque a Rita está com outro aluno, ela falou, eu vou assistir o do Marcos primeiro, que ele é primeiro, depois eu venho para a Renata. Ela não vai me assistir. A ordem, por favor. A ordem dos trabalhos. Primeiro nós temos a Renata Cristina, e na sequência nós temos a Ana Maria Rodrigues, a Lucimar Ferreira, a Estela. A minha relação está primeiro a Ana Maria Lucimar, depois Ana Paula Monteiro, depois Renata e depois Carla. A minha veio primeiro da Renata, e aí na sequência a Ana Maria Rodrigues, Lucimar Ferreira, Estela Maria Peixoto de Azevedo, a Carla Antunes Pereira, Estela dos Santos, Valéria Ribeiro, Adriana Maria, e, por último, seria o meu com a Catarina e a professora Inês Barbosa. Diferente aqui da minha relação. Tudo bem, então vamos começar para não atrasar, né? Pois é, isso que a Rita também foi para outra sala, porque ela achou que não fosse agora. Mas tudo bem, vamos lá. No susto é melhor. Tá bom, Renata. Você consegue compartilhar a sua tela? Você vai... Ótimo. Foi aí?
Oi. Está em tela cheia? Está. Não, está aparecendo. Clica, por favor. Agora sim, agora sim. Bom, boa tarde. O título é Afetividade na relação professor-aluno em representações sociais no ambiente da sala de aula por estudante do 6º ano do ensino fundamental. Bom, então eu começo falando, né, que na escola crianças e jovens passam a maior parte do dia constituindo-se em um lugar onde ocorrem as interações sociais entre diversos atores, os quais desempenham um papel importante na formação e na socialização do indivíduo. Neste espaço, a afetividade e cognição estão associadas, buscando-se participação do aluno como sujeito ativo em seu processo de escolarização. Considerando-se o ambiente da sala de aula como local de intensas relações afetivas, essa pesquisa tem como ponto de partida os estudos sobre a afetividade dos autores clássicos Henri Vallon, Jean Piaget e Lev-Vygotsky. Então, esses autores clássicos, eles já falavam sobre esse tema afetividade. Foi de extrema importância, né, para a educação. Bom, então a gente sabe que na escola produz conhecimento, na qual professores e alunos eles se desenvolvem e aprendem mutuamente, né? Não é só o aluno que aprende com o professor também aprende com o aluno. Inclusive, Paulo Freire, ele acredita que o ensino ele não deve ser focado apenas no conteúdo programático, mas também na socialização do indivíduo. Bom, a autora Almeida, ela defende o papel da escola para o conhecimento, porém o afeto, né, não deixa de estar presente na relação professor-aluno, uma vez que essa transmissão de conhecimento implica na interação entre as pessoas. O professor ele é o mediador nessa relação, né, do ensino-aprendizagem. E dependendo dessa qualidade desse ensino, ele pode afastar ou aproximar o aluno desse conteúdo programático. Ost e Brenelli, eles reconhecem a necessidade de ampliar as pesquisas sobre a relação entre a afetividade e o sucesso acadêmico com enfoque na perspectiva do aluno. Por quê? Porque existem muitas pesquisas onde falam dessa afetividade, né, entre professor e aluno, porém a pesquisa é sob o ponto de vista do professor. Sob o ponto de vista do aluno, como ele enxerga essa relação, são poucas as pesquisas. Bom, o objetivo geral é investigar a representação social do ambiente da sala de aula por alunos do 6º ano do ensino fundamental, com ênfase na afetividade. Os específicos, verificar quais objetos e personagens estão no ambiente de sala de aula, descritos pelos alunos e como se dão as interações entre eles. Como os alunos se expressam sobre suas relações com os professores e os colegas, e identificar como se colocam diante do aprendizado no ambiente da sala de aula. E por que eu escolhi o 6º ano? Porque essa afetividade, essa relação entre professor e aluno, né, ela, no primeiro segmento ela é de uma forma, e o aluno, quando ele passa para o segundo segmento, ele tem uma mudança muito grande, né? Ele deixa de ter uma professora, aquela professora que ele chama de tia, a professora que escreve na agenda, e aí ele vai, nessa escola principalmente, onde será feita a pesquisa, né? Ele muda de prédio, ele muda de uniforme, ele muda de inspetor. Ele tem vários professores, né, assim como ocorre em outras escolas. Ele sai do primeiro segmento, onde ele tem uma professora, e ele passa a ter vários professores, ele não chama mais de tia, ele já chama pelo nome, a tia já não olha mais a agenda, então o aluno passa a ser mais independente. Então, além dessas mudanças, o aluno ele também tem a mudança física, né? Ele está começando a entrar na adolescência. Então, são várias mudanças, e por isso a pesquisa, né, com o 6º ano, como ele reage a tantas mudanças. Bom, depois eu falo dessa imagem aí. O referencial teórico é a teoria das representações sociais, proposta por Moscovici, né, foi tomada como referencial teórico metodológico do estudo, pois permite analisar a construção de significados de objetos que afetam grupos em processos de interações sociais. Bom, a metodologia para essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa.
Ela foi feita da seguinte forma, né? Ela ainda está em andamento, né? Eu já comecei a colher os dados, ainda não fiz toda a análise, mas primeiro elas vão fazer um jogo de computador, né? Esse jogo de computador, como tem a primeira imagem lá em cima, né? Que tem a sala de aula, tem esse site aí, que foi produzido por um colega, que ele fez exclusivamente para essa pesquisa, pelo Cláudio Joaquim. Esse é o site. Você entra, o aluno entra, né? E aí ele fala sobre ele põe um nome fictício para ele, para o professor, e ele tem ele monta a sala de aula, né? Então, esse desenho aí no meio foi um desenho já montado por um aluno, né? Que eu botei de exemplo aí. Então, ele pode pôr, a sala de aula está vazia e ele vai arrastando os personagens para a sala de aula. Então, ele pode escolher entre professor ou professora, ele pode botar os alunos sentados, alguns em pé, e as carinhas que mostram a feição, né, tanto do aluno quanto do professor. Então, ele tem a possibilidade de escolher feliz, triste, alegre, zangado, e assim ele monta. Essa é a primeira parte, é esse jogo de computador. Depois ele vai falar sobre essa montagem na sala de aula, ele vai escrever um texto, né, o porquê que ele montou assim. Essa é a primeira parte. Depois são os grupos focais, né? Eu fiz com 18 alunos e já fiz os grupos focais, então eu estou começando a fazer análise agora. E, coincidentemente, né, de 18 alunos, eu tenho uma aluna, ela saiu no meio porque ela passou mal, então eu tinha exatamente 9 meninos e 9 meninas, né? Aí, então, eu acabei ficando só com 17 alunos. Bom, a pesquisa ela se encontra em andamento, mas eu já tenho alguns dados, né, que é da primeira parte do joguinho que eles fizeram, do que eles escreveram na sala de aula. Então, essa análise, né, eu tenho ali os alunos que gostam da escola, do professor, dos amigos, tenho 4. Os alunos que gostam do professor alegre e do professor que brinca, né, então, total foram 3. Alunos que não gostam da bagunça, isso foi uma coisa muito recorrente, né? Eles reclamam muito da bagunça, que a bagunça atrapalha a sala de aula, atrapalha a aula, né? Então, aí eu tenho 6. A bagunça que irrita o professor, são 4, e os alunos que não pensaram em nada. Eles fizeram um joguinho, mas falaram, não pensei em nada. Então, é isso aí, a gente ainda está em andamento, vou começar a fazer a análise de conteúdo, mas a primeira parte eu já tenho aí. É só isso. Eu acho que eu fui bem rápido, né? Oi, obrigada, Renata. Nós ainda ficamos com 3 minutinhos aqui do seu tempo. Ah, tá bom. Mas parabéns pelo trabalho, né? Uma pesquisa aí de suma importância para nós, professores, e é esse momento de transição dos alunos, realmente, né? Saindo dos anos iniciais e indo para os anos finais. E como você colocou, eles sentem, né, muito essa transição. Alguns desejam tanto que quando chega esse momento, eles não sabem nem sequer o que eles vão passar, né? Como eles vão lidar com tantas situações diferentes. Uhum. Muitos alcançam a independência, eles estão independentes. Outros já se sentem muito perdidos. Fragilizados. Né? Como é que eu faço? Não tem ninguém para anotar na minha agenda. Então, assim, cada um reage de uma forma. Alguns continuam chamando de tia, depois eles vão largando. Então, isso é muito importante, né? Uma mudança muito grande, né, para eles. Com certeza. Uhum. Excelente seu trabalho. Obrigada. Parabéns. Vamos dando continuidade. Mais tarde, se a gente tiver um tempinho, acho que a gente pode até comentar também. Agora é o pôster Em Busca de Narrativas sobre a Formação do Docente Reflexivo para o Uso de Tecnologia na Educação, da Ana Maria Rodrigues dos Santos, Lucimar Ferreira Costa, Estela Maria Peixoto Azevedo Pedrosa. Já estão aqui? Sim, estou aqui. Oi, Lucimar, boa tarde. Você que vai apresentar? Isso. Ah, ótimo. Eu estou esperando aqui, apareceu a janela aqui para eu poder compartilhar com vocês. Tá bom.
Bom, vê se foi. Já está aparecendo. Está? Então, esse trabalho, eu e Ana Maria, somos doutorandas do PPGE, né, na linha TICP, e a nossa orientadora é a professora Estela. Então, esse trabalho em busca de narrativas sobre formação docente, né, da formação do docente reflexivo para o uso de tecnologia na educação, na verdade, é a junção, a união de dois trabalhos, de duas pesquisas que se encontram em andamento. Da Ana Maria, cujo tema é a formação continuada de docentes para o uso de tecnologias da informação e comunicação na educação médica, uma abordagem crítica, é uma indagação. E o meu projeto, que tem o tema de tecnologias de informação e comunicação no ensino de biotecnologia, narrativas de professores de biologia no ensino médio. Então, essa apresentação, ela tem uma linha que trabalha tanto com a educação médica no ensino superior, quanto na educação básica, com enfoque no ensino médio. Então, a gente tem como uma abordagem o professor reflexivo, né? O professor crítico e reflexivo, porque nós sabemos da importância desse professor para na formação de cidadãos e de profissionais, né, que são críticos para a sociedade. E a gente tem visto muito essa questão crítica. A gente tem que trabalhar com a parte crítica justamente devido à formação desses cidadãos para a sociedade. Eu não sei aí para vocês, mas o meu slide está muito pequeno. Lucimar, tenta clicar aqui embaixo, naquela imagenzinha que parece um cálice aqui embaixo, que aí ele vai ficar na tela cheia. Só um minuto. Isso. Esse foi, porque tudo que se Você também pode ir focalizando, colocar ele maior e ir focalizando a parte que está apresentando. Estela, você e todos os outros, segue? Vê se ele foi. Foi. Beleza. Assim, direitinho. Foi. Ah, melhorou. Melhorou. Sumiu. Isso. Diminuiu de novo. Nunca acontece da forma como a gente imagina, né? A gente planeja. Então, o objetivo desses professores críticos e reflexivos, eles têm como foco, né, a formação desses cidadãos profissionais, críticos e conscientes no seu papel na cidadania, né, dentro da sociedade. E aí, essas duas pesquisas emergem duas perguntas que são muito pertinentes. Como esses professores utilizam a tecnologia na educação? Será que é sobre uma abordagem crítica, de forma crítica? Ou eles somente utilizam por utilizar, né? Como um recurso educacional, mas sem essa abordagem crítica? E uma outra pergunta, como esses professores foram formados para a utilização da tecnologia na educação? E a gente é uma pergunta muito pertinente nos dias de hoje, porque nós ficamos esses 2 anos nesse período de educação de ensino remoto, e nós vimos a dificuldade de muitos professores em utilizar a tecnologia. Então, essas duas questões são pertinentes às duas pesquisas. E aí, nós colocamos essa figura aí do lado, e é como se tivesse assim, como foram essas ações educacionais para o uso da tecnologia? Tanto no ensino médio, na educação básica, como no ensino superior. E nós vamos tentar descobrir, através das narrativas dos professores. Porque a nossa pesquisa, tanto a minha quanto a da Ana,
nós acabamos de terminar seminário de tese e vamos submetê-las à Plataforma Brasil. Então, são projetos concluídos, porém, daremos andamento a partir de 2022. Né? Então, o objetivo da nossa pesquisa, que é um objetivo em comum, é como a formação continuada de docentes para o uso de TICs na sala de aula. Então, nós queremos investigar, né, como se dá essa formação continuada. Acreditamos que a partir desse momento pandêmico, né, que nós estamos atravessando, talvez essas formações sejam mais levadas em consideração a sua necessidade, né? E aí, para isso, nós trabalhamos com 3 teóricos que são em comum. O Alarcão, que ele trabalha muito com os mecanismos de reflexão da ação do professor, né, na resolução de situações, problemas. Ele também trabalha muito com a integração da teoria entre a técnica, aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente faz, né, com a nossa prática. Enfatizando muito a interdisciplinaridade, porque ele trabalha com essa interseção, essa integração entre ciência, técnica e arte, colocando os estudantes, né, no protagonismo da sua formação, no protagonismo da construção do seu conhecimento, utilizando a criatividade do estudante, né? Porque todo mundo sabe que a gente só aprende fazendo. Então, segundo Alarcão, esse é o enfoque básico. Feitosa, desculpa, professora, é porque a gente fala tanto de Estela Pedrosa, que Feitosa e Dias já trabalha com o professor reflexivo, mas ele fala o seguinte, que o professor reflexivo não é aquele que eventualmente desenvolve uma reflexão, mas é aquele que, a partir da sua reflexão, modifica a sua prática, né? Então, ele trabalha com a postura reflexiva alicerçada na prática do professor, a prática cotidiana, porque ele trabalha a reflexão e a ação e reflexão o tempo todo, e não fica somente no discurso. Eu faço, eu reflito, mas eu não coloco em prática. E, mesclando Alarcão e Feitosa e Dias, a gente tem o Finder, que é um teórico da tecnologia, e ele aborda a tecnologia crítica, né? E ele aborda muito a não neutralidade das ferramentas, dos artefatos tecnológicos. Ele trabalha muito com artefato, ele nem fala em ferramenta, ele trabalha com artefato, termo, conceito de materiais. A tecnologia abordado por Finder é sobre o artefato. Então, ele fala que ele evoca muito a intencionalidade que esses artefatos tecnológicos têm. Eles são imbuídos de uma intenção, mesmo que elas não apareçam, mas essas intenções elas estão implícitas dentro da utilização da tecnologia. Daí a preocupação dele em trabalhar a abordagem crítica da tecnologia. E a metodologia que tanto eu quanto a Ana Maria, as duas pesquisas, vão trabalhar, uma pesquisa qualitativa, são duas pesquisas qualitativas, e o estudo é descritivo e exploratório, porque nós vamos trabalhar com narrativas. Inclusive, essas narrativas docentes, elas vão trabalhar, a gente espera, né, colher muitas histórias de vida, e vai cair muito no que Feitosa e Dias fala do professor reflexivo, porque a partir da narrativa, eles vão, a partir das suas práticas, eles vão começando. É como se fosse fazendo um feedback, né? Então, a gente vai trabalhar com essas entrevistas narrativas, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. E para análise dos dados, nós trabalharemos com a Bardam, análise de conteúdo, e com o auxílio do software Iramutec. O nosso status da pesquisa, como eu falei, nós somos
recém-saídas de seminário de tese, então nós estamos com os projetos concluídos, porém serão submetidos agora à plataforma para que a gente possa colocar em prática a partir de 22. Muito obrigada. Obrigada, Lucimar, pela sua apresentação. Né? Não, nós fizemos os 10 minutos cravados. Foi rapidinho e foi assim, bem Passou rápido. Muito rápido. É muito interessante o trabalho de vocês também, né? Falando dessa formação continuada e o uso das tecnologias, como você mesma trouxe para nós, né? Nesse momento em que nós estamos ainda aí passando, em que o professor ele precisa aprender a usar esses recursos e muitos não têm os artefatos tecnológicos, como você mesma muito bem colocou. E a gente vê, né, a potência do trabalho, né, a atualidade, como nos chama a atenção essa temática para os dias de hoje. Parabéns. Nós vimos muita dificuldade dos professores em, de uma hora para outra, terem que se apropriar da utilização das tecnologias. Então, aí a gente vê a importância da tecnologia, da educação tecnológica na formação continuada do professor. Né? Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, dando continuidade às apresentações dos pôsteres, agora nós temos o tema Pesquisa Narrativa, Formação de Professores e TICs, uma revisão de literatura, por Carla Antunes Pereira, Estela dos Santos Pimenta de Castro, Valéria Ribeiro Rodrigues e Adriana Maria de Assunção. Boa tarde, Adriana, Carla, Estela, Valéria. Vou compartilhar aqui o pôster. Vou compartilhar minha tela, porque... Tá aparecendo aí? Ótimo, apareceu. Assim, querida. Você consegue aumentar só um pouquinho, Carla? Que eu acho que aí o quadro... A não ser que depois, na hora de mostrar o quadro, aumente para facilitar. Tá ótimo, Carla. Ótimo. Tá bom? Obrigada. Assim? Tá jóia, querida. Tá aparecendo o pôster todo? Não, porque deve você aumentou. Tá com 60%, aí o quadro vai ficar um pouco cortado. Tá. Você pode centralizar ou depois aumentar. Aí, tá ótimo. Sim, agora ficou melhor. Bom, boa tarde a todos, eu sou a Carla Antunes, vou iniciar aqui a apresentação do nosso trabalho e a gente vai, na verdade, continuar o tema do pôster anterior um pouquinho, né? Porque a gente também fala sobre a pesquisa narrativa, né? O resultado desse nosso trabalho aqui é um ponto de encontro das pesquisas, no caso da minha pesquisa, da pesquisa da Estela e da Valéria, que no caso eu vou falar sobre formação de professores da educação infantil e o uso das TICs no contexto da pandemia, e vou fazer essa pesquisa a partir da pesquisa narrativa. Né? A Estela vai falar sobre a formação do professor de educação infantil e o uso das TICs, no caso ela vai fazer uma pesquisa, né, bibliográfica, e a Estela e a Valéria vai falar sobre formação de professores também, mas não da educação infantil, e o uso das TICs, ela também vai usar, né, a pesquisa narrativa. Né? Então, a gente começa falando que na educação, a pesquisa narrativa, né, ela tanto oral quanto escrita, tem sido usada de forma consistente, né, nos estudos relacionados à formação de professores, seja ela inicial ou continuada. E aí a formação dos professores em todos os segmentos, né, desde da educação infantil ao ensino superior, né, a pesquisa narrativa vem sendo usada bastante. Né? E aí os objetivos dessa nossa pesquisa, né, a gente fez um levantamento bibliográfico, né, em algumas bases de dados, para verificar quais trabalhos estão sendo, né, produzidos, artigos foram publicados e apresentados ultimamente que relacione esses 3 pontos, né,
a pesquisa narrativa, a formação dos professores e o uso das tecnologias. Então, a gente fez esse levantamento bibliográfico nos últimos 5 anos, né, para verificar o que a gente já tem de pesquisa, né, realizada, publicada sobre o assunto. Né? E aí a Estela vai falar um pouquinho para a gente sobre a metodologia, né, desse nosso levantamento. Então, dando continuidade aí a Carla, em relação à metodologia, nós utilizamos a revisão de literatura, né? A revisão de literatura, no caso, sistêmica, com o objetivo de analisar as pesquisas, fazer um levantamento de pesquisas, de artigos que abordem essa temática. E, para isso, nós utilizamos várias bases de dados que a gente podia pegar assim diversificados. Não trabalhamos em só um tipo de revista, um só tipo de dado, para a gente poder ter esse levantamento. Então, nós utilizamos a Cielo, portal de periódico da CAPES, e os anais e reuniões nacionais e regionais da ANPED. E também a revista do programa, a revista Educação e Cultura Contemporânea, a partir dos descritores narrativa, formação de professores, formação docente, tecnologia. E nós utilizamos o período de 2016 a 2021. Sendo que, quando nós pesquisamos nessas fontes de dados, como está na primeira tabela, que não sei se a Carla tem como centralizar a primeira tabela. Aqui, nessa primeira tabela, tem um levantamento do material que nós conseguimos encontrar nessas buscas. Nos anais da ANPED, no GT8, o GT8 ele corresponde ao eixo de formação de professores, e o 16, Educação e Comunicação. Então, no GT8, na 40ª Reunião Nacional da ANPED 2021, nós encontramos 2 trabalhos. Na 39ª, mais 2, e na 38ª, 1. No GT16, que é relacionado à educação e comunicação, nós encontramos na 40ª reunião 2, na 39ª nenhum trabalho, e na 38ª também não encontramos nenhum trabalho. Aí tem os quantitativos de trabalhos apresentados em reuniões nas regionais. Na região sul, no GT8 tem 3, que é a formação de professores. Norte, de 2016, nós encontramos mais 3. Em 2018, na Centro-Oeste, encontramos 1 trabalho. Em 2020, na Sudeste, encontramos 4. No Centro-Oeste, na 15ª reunião, encontramos 3. E no Sul, novamente, na 13ª, nós encontramos 2. Então, a gente percebe também que nem todas as regiões brasileiras nós conseguimos encontrar trabalhos relacionados com esse tema que nós estivemos pesquisando, né, que ainda está em pesquisa, né, que a nossa pesquisa ainda está inicial. Já nas bases de dados, no portal da CAPES, nós encontramos 23 artigos relacionados, na Cielo 7 e na revista Educação e Cultura Contemporânea, nós não tivemos, assim, não conseguimos encontrar, assim, tantos trabalhos assim, que esteja voltado. Já na outra tabela, que fala em questão de narrativas e formação docente, ele, no GT8, na 40ª reunião, não foi encontrado nenhum. Na 39ª foram encontrados 1, na 38ª reunião, mais 1 trabalho. No GT16, que é relacionado à educação e comunicação, nós encontramos 2 em 2021, nenhum em 2019 e nenhum em 2017. E a gente também percebe que esses números também são baixos, se a gente for ver também nessa questão regional também. E nem todas as regiões brasileiras, novamente, não são citadas. Então, assim, a gente percebe que não tem tantos trabalhos assim relacionados com essa temática. Por mais que a gente tenha um número considerável de pesquisas que
sobre formação de professores que usem a pesquisa narrativa, esse número ele é bem pequeno quando a gente restringe a pesquisa para o uso das tecnologias, né, de informação e comunicação. Então, a pesquisa narrativa nessa área, relacionada com a formação de professores, ela ainda carece de um pouco mais de pesquisa. E aí, sobre o referencial teórico que a gente usou para fazer essa pesquisa inicial, a Valéria vai falar um pouquinho para a gente. Boa tarde a todos. Nós nos baseamos em autores, né, que falam sobre a formação docente, como o professor Antônio Novoa. Estamos nos baseando também no Selwyn, que é um autor que tem essa perspectiva crítica, né, a respeito do uso das tecnologias na educação, mas Selwyn fala que não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, né, propositiva. E aí a gente traz também, vou trazer aqui, né, não está no trabalho, no meu especificamente está, a Cupani, que fala dessa questão de que a tecnologia ela pressupõe uma valoração, então ela tem os valores positivos e negativos, ela não é neutra, e quando a gente usa as tecnologias na educação, a gente precisa ter isso muito claro, para que a gente não acabe atendendo a interesses que não os relacionados à aprendizagem e ao ensino. E nós usamos também como referência o livro Conversa como Metodologia de Pesquisa, por que não? Os organizadores desse livro são Tiago Ribeiro, Rafael de Souza e a professora Carmen Sanches Sampaio. Eles vêm falando a respeito da conversa, né, como metodologia de pesquisa, e eles contam que por causa das opções, né, deles, políticas, éticas, eles foram vendo que havia uma necessidade de uma metodologia mais adequada para trabalhar com as pesquisas com os cotidianos. Então, eles têm como referência a professora Nilda Alves, para falar a respeito dos cotidianos, né, que entende os cotidianos como espaços de produção de conhecimento. E se conversar é parte do nosso cotidiano, por que não, então, enquanto pesquisamos, né, os autores perguntam, o que acontece no caso dessas pesquisas que trouxeram as conversas para o foco, as rodas de conversa, é que com frequência esses pesquisadores observavam que quando eles usavam entrevistas nas pesquisas, acabava que isso ia se transformando em conversa, né? E aí eles paravam para pensar e ficavam se questionando por que aquela entrevista tinha dado errado, já que eles tinham tido tanto cuidado, né, para elaborar as questões e tudo. E aí eles passaram a perceber que a entrevista não seria a única possibilidade metodológica numa investigação que tem como foco as narrativas. E a partir daí eles assumiram a conversa como metodologia de pesquisa, que significa assumir que a investigação ela não tem objetivos fechados, mas ela tem interesses, né? Então a lógica da explicação ela vai dando lugar à lógica da conversação. E essa conversa, como metodologia de pesquisa, os autores vão falar também que ela vem, de certo modo, a desafiar a metodológica hegemônica, né, que é representada por esses questionários, esses roteiros rígidos, já que a entrevista ela pressupõe ali um certo tipo de hierarquização. E as conversas elas vão desestabilizar essas relações de poder e vão nos permitir pensar com o outro e não sobre o outro. E quando a gente fala da pesquisa na formação de professores, né, que a gente traz isso no nosso pôster, que essas rodas de conversa, elas possibilitam a autoformação também, a formação contínua desses docentes, isso porque nesses espaços acontece essa possibilidade de reflexão, né? Então a gente pode ouvir, perguntar, refletir, dizer, né? Ouvir o outro, ouvir a nós mesmos, e com isso a gente vai fazendo essa reflexão sobre a nossa própria atuação.
E quando a gente faz essas narrativas também, por exemplo, nessas rodas de conversa, já decorreu, né, um tempo e nós já temos um afastamento emocional da experiência, do momento da experiência. Então, a partir daí, a gente consegue... também já foram vividas outras experiências, já foram desenvolvidos outros saberes, e aí a gente consegue trazer tudo isso para a nossa narrativa e dar significados, né, à nossa prática, essa reflexão a respeito da nossa prática. Eu não vi que tinha 1 minuto só, gente. É porque o livro é muito bom, eu me empolgo, eu estou apaixonada pelo livro e eu indico a todos, conversa como metodologia de pesquisas, por que não? Obrigada. Obrigada, Valéria, Carla, Estela, Adriana, excelente trabalho. A indicação do livro, né, da nossa querida professora Carmen Sanches também, fica aí para todos, né, que estão estudando a questão das narrativas, e a gente percebe, Carla, também essa questão da formação, quando a gente traz a educação infantil, o estudo da educação infantil também, e esses segmentos, os segmentos em si, né, o ensino fundamental até o ensino médio, e o quanto é importante a gente conhecer um pouco mais desse mundo que a gente também faz parte. Eu digo que quando a gente começa a pesquisar, mesmo já inserido, né, nesse campo, o nosso olhar ele vai mudando, as nossas conversas, né, narrativas, elas passam também a nos treinar mais esse ouvir, né, um ouvir de corpo inteiro. Então, é muito interessante, é apaixonante, né, o tema da formação para a gente que gosta, e aí a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas parabéns pelo trabalho, excelente projeto aí de vocês de pesquisa, muito bom. Que tenhamos outras oportunidades. Me uma palavrinha? Sim, claro. Eu queria só agradecer as meninas, eu estou aqui super emocionada, porque é nosso primeiro trabalho, e elas se empenharam de uma forma linda, comprometida, e eu fiquei com vontade de correr para copiar, printar a tela da Valéria com o livro e mandar para casa. Não deu tempo. Mas eu queria agradecer especialmente a Estela, que hoje está com a mãe no hospital e fez de tudo para estar aqui. Um pouquinho antes da apresentação, eu falei para ela, olha, se não der, fica tranquila, a gente vai segurar, as meninas estão juntas. Mas se você quiser, vem com tudo e a gente também vai te dar colo aqui pela câmera. Mas ela quis muito estar junto, eu acho que isso mostra o quanto ela está envolvida de corpo e alma. Então é só isso, eu queria agradecer a vocês três, queridas, olhando ainda que seja para uma tela. É muito bom ter vocês junto comigo. Obrigada, Ana. Nada, professora. Eu já sei que são suas pupilas, não são? São minhas primeiras orientandas aqui no programa. Ah, que maravilha. Muito bom. Parabéns a todas. Então, dando continuidade por conta do nosso tempo, o nosso próximo pôster é Processos Formativos de Professores da Educação Infantil, Narrativas nos Doscom Cotidianos, que é um trabalho de autoria minha, da Catarina Janira Padilha e da professora Inês Barbosa de Oliveira. Quem fará a apresentação será minha amiga Catarina. Boa tarde, Catarina. Boa tarde. Peço licença aqui rapidinho, só para poder abrir o pôster, só um minutinho. Acho que é Catarina. Catarina, você quer que eu compartilhe aqui? Eu posso tentar. Eu acho que agora foi. Peraí. Ah, sim. Olha lá, está iniciando. Ah, não, esse aqui é um outro. Não é esse.
Não é esse. Ana, abre Quer que aí, eu compartilhe? Tá. compartilha, por favor. Vou parar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir para você. Agora, foi isso. E aí a gente pode... Deixa eu só fechar aqui. Aí eu vou abrindo para você poder... Compartilhou? Abriu. Isso, tá ok agora. Tá aí. Então, gente, boa tarde. Sou Catarina Padilha, aluna do programa, né, doutoramento em educação, junto com a Ana Paula. E o que nós estamos trazendo aqui para vocês, né, são os primeiros extratos, né, de reflexões e discussões que tivemos nesses últimos 3 a 4 meses, né, desde o início do segundo semestre, praticamente, né. Então, ainda são pequenos extratos de estudos realizados com rodas de conversa entre professores daqui de Boa Vista, Roraima, da qual eu falo e resido, né? Enquanto isso a gente está nesse sistema remoto, e da Ana Paula, né, com os professores da educação infantil em Niterói. Como nós somos professoras da educação básica, então esse diálogo, né, ele está muito potente no nosso dia a dia, junto com os nossos pares, né? Então, por isso que nós trazemos essa reflexão sobre os processos formativos de professores da educação infantil, narrativa dos cotidianos, uma vez que, em virtude da pandemia, houveram várias situações e contextos que tivemos que nos reinventar. E, nesse sentido, né, o nosso estudo ele parte justamente das narrativas, né, dos nossos colegas, professores, sobre esse processo formativo que passou a ser fomentado dentro das duas redes de ensino, tanto da rede municipal de Boa Vista, como da rede municipal de Ninópolis, né? E como foi lidar com essa experiência, né, dessa nova relação entre tecnologia, né, e através da mediação para a orientação da prática pedagógica junto aos alunos, né? Então, foram experiências compartilhadas nos cotidianos, né, das escolas. Ouvimos também, através dos professores da educação infantil das duas redes, em que, como é que foi esse olhar, como é que se deu essa reflexão dessas transformações vivenciadas nesses últimos praticamente 2 anos, né? Os desafios enfrentados em estar trabalhando com a educação infantil através dos roteiros e encaminhamentos de atividades. E aí, qual foi o nosso objetivo, né? O objetivo do nosso estudo, né, está, né, em refletir sobre as práticas formativas para as necessidades e desafios enfrentados, porque o que a gente observa, né? O espaço de formação docente ele é um espaço muito contestado, né? Em outros momentos de estudos e discussões, nós sempre estamos pontuando, estamos identificando de que, assim, há a formação ofertada pelas redes, que é tratada como uma formação continuada, aplicada muitas vezes pelos institutos, só que não consideram as reais necessidades do docente, né? Então, assim, esses desafios e essa que faz com que a aprendizagem, essa autoformação aconteça no cotidiano da escola. E dentro dos diálogos, né, que a gente obteve, né, em virtude desse objetivo que buscamos, né, compreender e verificar, perceber sobre as práticas do dia a dia, né, elas se dão, né, muito mais potencializadas dentro desse
dessa autoformação. E aí, qual foi o nosso referencial teórico, né? Primeiramente, todos estão, a gente, né, dentro das nossas discussões, estão pautados dentro dos estudos dos espaços-tempos nos cotidianos, né, frente às práticas das redes como critério, através das narrativas dos professores. Essas narrativas, elas vêm sendo captadas através das rodas de conversa, né, entre os nossos pares, os momentos de compartilhamento desses dialogados, ainda mais potencializadas agora, com o retorno das atividades presenciais. No primeiro momento, nós tivemos os encontros, os diálogos virtuais, né, essas rodas de conversa ocorridas de modo virtual, e hoje a gente já traz mais essa discussão dentro no nosso dia a dia na escola, uma vez que houve já esse retorno presencial. E aí a gente percebe muito mais ainda a sutileza desses detalhes, desses olhares, né? Então, nós temos como referencial, né, a professora Nilda Alves, né, e Regina Leite Garcia, que traz das narrativas como espaços potenciais para a produção e discussão do conhecimento. Professora Inês, também, a nossa referencial, que traz, através dos estudos do cotidiano, um repensar sobre o currículo, né, e o currículo e a discussão como prática democrática na escola, né? E também a insurgência, né, desses campos que são tão invisibilizados, como, por exemplo, essa situação das reais necessidades do professor, dos professores que estão em outros contextos, em outras esferas, que não são consideradas, que não são visibilizadas pelo docente como lá, né? Fazendo a sua artesania, dos seus saberes, das suas práticas, como diz Boaventura de Santos Souza. E aí, qual é assim, o status da pesquisa? A gente ainda vem dentro dessa discussão, fazendo apontamentos, mas são apontamentos já bem, assim, ainda sendo estruturados. Mas, dentre eles, o que a gente pode estar colocando, pontuando, né? Que, primeiramente, a formação que vem sendo ofertada pelas redes, ela ainda não condiz com as reais necessidades, o que o professor realmente gostaria de estar discutindo, estudando dentro do aprimoramento da sua prática escolar, né, para atender esses desafios do cotidiano, né, da sala de aula, frente a essa nova realidade, frente às reais necessidades entre ação e intervenção docente, né? Principalmente quanto à questão dos insumos, como questão de práticas metodológicas, porque hoje tem aula, semana que vem online, né? Como é que essa questão do escalonamento, que hoje está muito presente, mas que antes não existia, ele estava de modo virtual. Imagina a gente trabalhar com os bebês, as crianças bem pequenas, passando esse roteiro de orientação para os pais, em que muitos deles também não têm acesso à tecnologia. Então, assim, reinventar essa prática em uma etapa de ensino, que é o contato, a proximidade, a relação se dá do aprender entre experienciar, conviver, compartilhar, ele é muito, muito primordial nesse processo, né? Então, outro ponto também que a gente verifica, né, e traz assim dentro dos apontamentos que estamos situando, é de que assim no cotidiano escolar acontecem diferentes situações de ensino-aprendizagem, isso é fato, né? E que são verdadeiros desafios a essa, né, a essa prática, fazendo com que, então, esses desafios, como eu falei, eles são potenciais da autoformação. Então, assim, que é preciso também manter
um olhar sensível ao que se acontece no cotidiano escolar, nos fazeres dos professores, dos nossos fazeres dentro dos espaços-tempos, e de como esse currículo pensado e praticado ele vem se consolidando no dia a dia, né? Um outro elemento também que a gente identifica, né, e que estamos discutindo sobre ele, no que se trata da questão de valorizar e identificar os outros modos de estar no mundo, essa construção identitária docente, né? Pois que ele é um processo como é que se diz? De construção permanente que vai sendo levado em consideração a reflexão sobre o modo como os processos eles vão sendo vão ocorrendo, o que ele vai produzindo e de como, né, essas relações sociais elas vão sendo constituídas, diferenciadas dentro dos modelos pedagógicos e curriculares, né? É preciso também um outro aspecto que a gente pontua nas nossas discussões entre eu e Paula, né, e professor Inês, que a gente precisa também suplantar no espaço escolar mais significado da pluralidade, né? Da questão das diferenças culturais, dos processos de comunicação, de como elas estão ali presentes nessa dinâmica do cotidiano da escola, né? E que também, principalmente, a gente, né, identifica que a formação dos professores, a formação de formadores, né, ela perpassa por histórias de vida, né? Então, a gente não pode desconsiderar esse histórico, a memória profissional, e que essa memória profissional ela é constituída primeiro pelos saberes elaborados dentro da sua prática escolar, então todas as suas memórias, desde a sua inicial de escolarização até perpassar hoje pela essa formação continuada, ela tem um percurso histórico, ela tem representações e marcas que são como é que se diz? Aplicadas, né? O currículo, o corpo ele fala, então o currículo oculto ele está muito ali presente. Então essas marcas, essas memórias, elas também se fazem presente ali na ação docente, no dia a dia, no cotidiano. Então a gente precisa entender que a prática formativa ela perpassa por essas memórias, ela perpassa por esses saberes elaborados na prática profissional, na prática escolar, né? Conhecer essa diversidade de saberes e, principalmente, respeitar esses saberes. E o que a gente acaba vendo que essa prática formativa institucional, ela desconsidera esses conhecimentos. Por isso que, muitas vezes, essas ações formativas, elas não trazem tanto significado do que o aprender ali no cotidiano da prática docente. Paula, é contigo. Não sei quantos minutos ainda tem. Oi, Catarina. Obrigada. Não tem mais tempo. Você já tinha ultrapassado o tempo, eu coloquei 1 minuto. Mas está ótimo, obrigada. Bom, então assim nós estamos encerrando a nossa sessão de apresentação dos pôsteres, agradecendo mais uma vez a todos e a todas pelos trabalhos, pelas pesquisas em andamento, que nos instiga, né, a conhecer um pouco mais, a saber um pouco mais do trabalho de cada um aqui apresentado, e excelentes perspectivas que nós temos aí para obter esses resultados para aqueles que estão caminhando aí para a finalização dos temas das suas pesquisas. Então, meu agradecimento. Professora Adriana, a senhora quer falar alguma coisa? A senhora quer finalizar? Não, muito obrigada. Já falei, já me emocionei. Foi muito bom. Parabéns a todos e parabéns a quem está na mediação também, na organização, que é um trabalho muito grande. É um prazer que a gente poder estar hoje aqui nessa tarde, ainda que estejamos com uma tela no meio, mas poder compartilhar isso, poder pensar sobre formação e discutir tantas coisas importantes, né? Acho que também estamos resistindo. É verdade.
O Roberto, ele colocou mais acima o link de presença. Não sei se vocês conseguiram visualizar, mas tem um link de presença aqui no chat. Quem está sem acesso ao chat, seria bom depois enviar uma mensagem para o Mário. Eu acho que o Mário ainda está aqui na sala, não sei se ele já saiu, tá? Ou então compartilhar com os colegas que estão por aqui, tá bom? Bom, então encerramos assim a nossa tarde, mais uma vez agradecendo a todos e a todas e parabenizando pelo trabalho. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês. Obrigada, uma boa tarde. Não vamos fazer foto? Vamos fazer. Eu fiz algumas aqui durante a apresentação. Eu acho que ainda tem umas pessoas com a câmera fechada. Com a câmera fechada, quem puder abrir a câmera. Ana Maria. Tá aí. Leonardo. Ela conseguiu chegar. Ó, fiz vários prints aqui. Obrigada, Ana. Ela conseguiu sair de uma apresentação para aqui, rapidinho. O bom do remoto é isso, né? Que a gente pode ir para vários lugares. Mas no presencial a gente faz isso correndo pelos corredores, não tem problema, não. Também. O Unesp e o NESA são incompatíveis, né? É verdade. Mas saudade de um evento presencial, viu, Lucimar? Não fala, professora. Aquele cafezinho corrido no corredor. Poxa! Deus quiser, em breve a gente vai viver isso, né? Quem sabe a próxima jornada já não vamos poder nos abraçar pessoalmente. Presencial, se Deus quiser. Um beijo, meninas. Beijo, obrigada a todos, a todas. Tem mais jornada ainda. Tem.